Ela estava em pé na sala, com a bolsa ainda no ombro, sentindo o peso dos olhares antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Ninguém gritava, ninguém discutia. O silêncio era pior. Era como se todos ali já tivessem decidido que ela não merecia explicação alguma. A casa onde cresceu parecia menor, fria, estranha, como se não fosse mais dela. A mãe evitava encarar seus olhos. O pai permanecia encostado na parede, braços cruzados, expressão dura, como alguém que já havia escolhido um lado. E não era o dela. Cada segundo ali dentro fazia o peito apertar mais. Ela tentou falar, tentou perguntar o que estava acontecendo, mas a resposta nunca vinha completa. Só frases soltas, olhares desviados e uma sensação sufocante de rejeição. Ela não entendia o que tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Não havia briga. Não havia acusação direta. Apenas a ordem fria, dita quase como um favor. Era melhor que ela fosse embora. Não era uma discussão, era um descarte. E isso doía mais do que qualquer grito. Enquanto recolhia poucas coisas, percebeu algo ainda mais cruel. Ninguém tentava impedir, ninguém dizia, fica. Ninguém perguntava se ela estava bem. Era como se sua presença ali tivesse se tornado incômoda. Um erro que precisava ser corrigido rapidamente, antes que alguém se arrependesse. O corredor que levava até a porta parecia interminável. Cada passo era acompanhado por lembranças de infância, de risadas antigas, de promessas silenciosas de família. Tudo aquilo estava sendo quebrado sem explicação, sem direito de defesa. E o mais doloroso era perceber que a humilhação não vinha de fora. Vinha de quem deveria protegê-la. Quando finalmente saiu, o ar do lado de fora parecia pesado demais para respirar. Ela não chorou. Ainda não. A dor era profunda demais para sair em lágrimas. Algo dentro dela tinha sido arrancado ali. Não só o lar, mas a certeza de que pertencia à própria família. Se essa situação já te causou um aperto no peito, se inscreve agora, porque o que levou a essa expulsão nunca foi contado. E o silêncio esconde muito mais do que você imagina. Ela caminhou sem saber para onde ir. As ruas pareciam iguais, mas nada mais fazia sentido. Cada passo era guiado mais pelo choque do que pela vontade. O telefone no bolso parecia pesado, mas ela não tinha coragem de ligar para ninguém. Como explicar algo que nem ela entendia? Como dizer que foi colocada para fora sem saber o motivo? Sentou-se em um banco qualquer, tentando organizar os pensamentos. A cena se repetia na mente como um filme mal editado. O olhar frio do pai, o silêncio da mãe, a porta se fechando atrás dela. Não houve explicação, não houve discussão, apenas a sensação de que algo grave havia sido decidido longe dela e contra ela. Ela começou a questionar tudo. Repassou conversas antigas, atitudes pequenas, momentos que talvez tivessem sido mal interpretados. Será que tinha feito algo sem perceber? Será que alguém tinha dito alguma coisa a seu respeito? A dúvida começou a corroer, porque quando ninguém te acusa diretamente, a culpa encontra espaço para nascer sozinha. O que mais doía não era estar sem casa naquele momento. Era perceber que havia sido julgada sem direito de defesa. Que alguém havia contado uma história, e ela não fazia parte da versão que foi aceita. A sensação de injustiça se misturava ao medo. Medo do que estava por trás daquela decisão repentina. Medo do que ainda estava por vir. Enquanto a noite caía, ela entendeu algo perturbador. Aquilo não tinha sido impulsivo. Havia planejamento, olhares trocados, silêncios ensaiados. A expulsão não foi um descontrole emocional. Foi uma escolha, e escolhas assim sempre têm uma razão, mesmo quando ninguém tem coragem de dizê-la em voz alta. Ela respirou fundo, sentindo o frio chegar junto com uma certeza amarga. Se tinham sido capazes de afastá-la daquele jeito, era porque acreditavam em algo sério, algo que manchava sua imagem dentro da própria casa. E naquele momento, a maior angústia não era saber onde dormiria, mas descobrir que tipo de verdade tinham criado sobre ela. Se você já sentiu que estavam escondendo algo de você, continua aqui,
porque o motivo desse afastamento não era simples e estava muito mais perto do que ela imaginava. Com o passar das horas, a confusão deu lugar a uma sensação ainda mais pesada. A ideia de que alguém tinha decidido o destino dela sem sequer ouvi-la começou a tomar forma. Não era apenas rejeição, era julgamento. E o pior tipo de julgamento é aquele feito em silêncio, onde não há espaço para defesa, apenas para condenação. Ela começou a perceber pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Comentários atravessados, conversas interrompidas quando ela se aproximava, olhares trocados rapidamente. Tudo isso agora fazia sentido. Algo vinha sendo construído pelas costas dela havia mais tempo do que imaginava. A expulsão não foi o começo. Foi o fim de um processo que ela nunca teve chance de impedir. A cada lembrança, a indignação crescia. Não era justo, não era humano. Nenhuma família deveria agir assim, sem diálogo, sem verdade. Ainda assim, ali estava ela, tentando entender como se tornou o problema sem nunca ter sido chamada para conversar. A dor já não vinha só do abandono, mas da traição silenciosa de quem ela confiava. O telefone vibrou no bolso, mas ela não teve coragem de atender. Parte dela ainda esperava uma mensagem diferente. Um pedido de desculpa, uma explicação tardia. Qualquer sinal de que aquilo tudo tinha sido um erro, mas o silêncio continuava. E a cada minuto sem resposta, ficava mais claro que não havia arrependimento do outro lado. Foi nesse momento que ela entendeu algo difícil de aceitar. Quando uma família escolhe o silêncio diante da dor de um dos seus, ela deixa de ser refúgio e se transforma em tribunal. E naquele tribunal, ela já tinha sido condenada sem julgamento justo. A sensação de humilhação começou a se misturar com algo novo, uma necessidade urgente de entender a verdade. Não para se justificar, mas para recuperar o controle da própria história. Se alguém tinha inventado uma versão sobre ela, essa versão precisava ser confrontada. Mesmo que doesse, mesmo que quebrasse o pouco que ainda restava. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Buscar a verdade significava mexer em feridas antigas, expor mentiras e enfrentar pessoas que preferiam manter tudo do jeito que estava. Mas continuar em silêncio significava aceitar uma culpa que nunca foi dela, e isso ela não podia mais permitir. Se você já percebeu que o silêncio pode ser tão cruel quanto a rejeição, continua aqui, porque a verdade que estava sendo escondida não ia permanecer enterrada por muito tempo. A decisão de buscar respostas não veio de forma tranquila. Ela sentia medo, mas era um medo diferente. Não era o medo de enfrentar alguém, e sim o medo de descobrir que tudo aquilo era ainda pior do que imaginava. Mesmo assim, permanecer sem saber parecia insuportável. A dúvida já estava machucando mais do que qualquer possível verdade. Ela começou a revisitar pessoas do passado, conversas antigas, situações que nunca tinham sido totalmente explicadas. Aos poucos, um padrão começou a surgir. Sempre que o assunto se aproximava de certos acontecimentos, alguém mudava de tema. Sempre que fazia perguntas mais diretas, recebia respostas vagas, desconfortáveis. Não era coincidência. Era proteção de algo que ninguém queria tocar. O que mais a incomodava era perceber que alguns sabiam mais do que demonstravam. Havia olhares carregados de culpa, frases interrompidas no meio, silêncios longos demais. Pessoas que diziam querer ajudá-la, mas nunca iam até o fim, como se todos tivessem feito um acordo invisível para manter algo enterrado, mesmo que isso significasse destruí-la emocionalmente. Em meio a essas tentativas frustradas, ela percebeu que não podia mais esperar que alguém fosse honesto por vontade própria. A verdade não viria como um presente. Precisaria ser arrancada, peça por peça, mesmo que isso custasse relações, conforto e a falsa paz que todos fingiam preservar. Aquela dor não era um acidente. Era o preço de um silêncio coletivo. Quanto mais ela avançava, mais claro ficava que sua expulsão tinha sido conveniente.
Ela estava no lugar errado, na hora errada, sabendo demais sem saber exatamente o que, e quando isso acontece, a solução mais fácil é afastar quem faz perguntas. Não para proteger a família, mas para proteger segredos. Essa percepção foi um golpe duro. Não era apenas uma vítima de um mal-entendido. Ela tinha sido usada como distração, como alguém fácil de afastar para que outras verdades permanecessem intocadas. A injustiça agora tinha nome, mesmo que ainda não tivesse forma completa. Em silêncio, ela prometeu a si mesma que não recuaria. Não importava o quanto tentassem fazê-la duvidar, nem o quanto minimizassem sua dor. A verdade não precisava ser confortável para ser necessária. E se o preço para recuperá-la fosse enfrentar todos que preferiram se calar, ela enfrentaria. Se você já sentiu que estavam escondendo algo importante de você, continua aqui. Porque o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Inclusive, a forma como aquela família seria vista para sempre. Foi então que algo começou a sair do lugar. Uma conversa mal encerrada, uma reação exagerada, um medo que não combinava com perguntas simples. Quanto mais ela observava, mais percebia que não estavam apenas escondendo um erro, estavam protegendo alguém. E essa constatação mudou completamente o peso da história. Ela lembrou de uma discussão antiga, quase esquecida, que havia sido interrompida de forma brusca. Na época pareceu apenas um desentendimento comum. Agora, à luz de tudo o que estava acontecendo, aquela cena ganhava outro significado. Não foi encerrada porque tinha acabado. Foi encerrada porque alguém se aproximava demais da verdade. Aos poucos, a dor começou a se misturar com indignação. Não era só sobre ela ter sido colocada para fora, era sobre ter sido escolhida como bode expiatório. Alguém precisava carregar a culpa para que outra pessoa permanecesse intocável, e ela havia sido a opção mais fácil, a mais silenciosa, a que menos causaria confronto imediato. Essa percepção trouxe um tipo estranho de clareza. A culpa que vinha corroendo seus pensamentos começou a perder força. Não porque a situação deixava de doer, mas porque finalmente fazia sentido. Nada daquilo tinha sido aleatório. Cada silêncio, cada olhar evitado, cada frase incompleta fazia parte de uma mesma decisão coletiva. Ela passou a se perguntar quantas vezes havia sido observada, avaliada, julgada sem saber. Quantas conversas aconteceram em quartos fechados, enquanto ela acreditava que fazia parte daquela família de forma segura. A sensação de traição se aprofundou, mas junto dela surgiu algo novo: determinação. Não importava mais se acreditariam nela ou não. A verdade precisava ser revelada, nem que fosse apenas para que ela pudesse dormir sem carregar uma culpa que nunca lhe pertenceu. Se alguém tinha cometido um erro grave, essa pessoa precisava ser exposta, mesmo que isso abalasse estruturas que todos fingiam ser sólidas. Naquele momento, ela entendeu que não estava mais buscando aceitação, estava buscando justiça. E quando alguém cruza essa linha, não há volta para o silêncio confortável. Há apenas o caminho difícil de encarar o que foi escondido e lidar com as consequências. Se você já sentiu que alguém pagou por um erro que não cometeu, continua aqui, porque a verdade estava cada vez mais próxima de vir à tona e ninguém estava preparado para o impacto que ela causaria. A verdade começou a se aproximar quando alguém finalmente demonstrou medo. Não foi uma confissão direta, nem uma revelação clara, mas um comportamento que entregava mais do que qualquer palavra. Um silêncio mais tenso, uma resposta apressada, um pedido para que ela parasse de mexer nisso. Quem não tem nada a esconder não teme perguntas simples. Foi ali que ela percebeu que estava no caminho certo. Pela primeira vez, desde que foi expulsa, sentiu que tinha tocado em algo real, algo que incomodava, algo que ninguém queria que fosse revisitado. Aquela reação confirmou o que seu coração já desconfiava. A verdade não era pequena, nem inocente.
ela passou a observar com mais atenção quem tentava desviar o assunto. Sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos olhares nervosos. Era como se todos soubessem exatamente até onde ela podia ir e onde precisava ser interrompida. Aquilo não era proteção familiar, era autopreservação. A cada tentativa de silenciá-la, a história ganhava contornos mais sombrios. Não se tratava apenas de um erro antigo ou de um mal-entendido. Havia algo que precisava permanecer enterrado para que certas reputações continuassem intactas. E para isso, alguém tinha que ser sacrificado, alguém que pudesse ser afastado sem levantar suspeitas imediatas. Ela entendeu então por que a expulsão foi tão rápida. Não houve tempo para conversa porque conversa gera risco. Perguntas geram contradições, e contradições derrubam mentiras construídas por anos. O afastamento foi a forma mais segura de manter tudo sob controle. Mesmo assim, algo tinha saído do controle. Ela não estava mais calada, não estava mais confusa e, principalmente, não estava mais sozinha emocionalmente. A dor havia se transformado em clareza. E clareza é perigosa para quem vive de versões distorcidas. Naquela noite, ao deitar sem saber exatamente onde estaria no dia seguinte, ela tomou uma decisão silenciosa. Não recuaria, não aceitaria mais respostas pela metade. A verdade podia destruir relações, mas o silêncio já tinha destruído sua vida e ela não permitiria que isso continuasse. Se você já percebeu que quando alguém pede silêncio é porque teme a verdade, fica aqui. Porque o que ela estava prestes a descobrir não afetaria apenas o passado, mudaria o futuro de todos ao redor. A confirmação veio de forma inesperada, não como uma confissão direta, mas como um deslize. Uma frase dita no momento errado, com a pessoa errada presente. Bastou isso para que tudo mudasse de lugar dentro dela. Pela primeira vez, havia algo concreto, algo que não dependia mais apenas de intuição ou suspeita. Ela percebeu o choque no rosto de quem falou demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de medo. Ninguém tentou corrigir, ninguém riu para disfarçar. Era como se todos soubessem que uma linha havia sido cruzada, e aquele pequeno erro abriu uma brecha impossível de fechar. As peças começaram a se encaixar lentamente. Conversas antigas, atitudes estranhas, decisões abruptas. Tudo apontava para o mesmo ponto. Não foi apenas um erro isolado. Foi uma escolha repetida, sustentada por mentiras, protegida por conveniência, e ela esteve no centro disso sem jamais saber. A dor que sentiu naquele momento foi diferente de tudo que havia experimentado antes. Não era só tristeza. Era a constatação de que sua vida tinha sido alterada por algo que nunca lhe disseram, que oportunidades foram tiradas, que relações foram manipuladas, que sua reputação foi manchada para manter outra intacta. Ela sentiu vontade de confrontar todos imediatamente, de gritar, de exigir explicações, mas algo dentro dela pediu calma. Não adiantava explodir sem provas completas. A verdade precisava vir inteira, não fragmentada, precisava ser clara, impossível de negar. A partir daquele instante, ela passou a ouvir mais e falar menos. Cada palavra dita ao redor carregava pistas. Cada reação exagerada confirmava que havia algo grande demais para ser ignorado. O silêncio deles já não era proteção. Era confissão. Mesmo com o coração pesado, ela sentiu uma estranha força surgir. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente ao alcance. E quando alguém descobre que foi usada como escudo para mentiras alheias, não resta espaço para medo. Resta apenas a necessidade de justiça. Se você já sentiu que uma única frase pode mudar tudo, continua aqui. Porque o que ela descobriu em seguida deixou claro que o silêncio daquela família não era por amor, era por culpa. A verdade começou a se revelar em camadas, como algo que ficou tempo demais escondido e agora resistia a sair inteira de uma vez. Cada nova informação
confirmava o que antes parecia impossível de aceitar. Não havia engano, não havia confusão. Houve escolha, e essa escolha teve consequências diretas na vida dela. Ela descobriu que decisões importantes foram tomadas sem sua presença, sempre justificadas por uma versão que nunca foi confirmada. Reuniões silenciosas, conversas fechadas, acordos feitos à sua revelia. Tudo para sustentar uma narrativa que precisava de alguém para carregar o peso. E esse alguém foi ela. O mais cruel não foi apenas a mentira, foi o tempo. Anos se passaram enquanto ela acreditava em uma realidade distorcida, enquanto tentava ser melhor, agradar, se encaixar. Tudo isso enquanto a verdade permanecia trancada, protegida por conveniência e medo de exposição. Cada lembrança agora vinha acompanhada de uma nova leitura, momentos em que se sentiu rejeitada, sem saber por quê. Situações em que foi afastada de decisões importantes. Tudo fazia sentido. A exclusão não foi um acaso. Foi uma estratégia silenciosa para mantê-la distante demais, para questionar. Ela sentiu um aperto profundo ao perceber que algumas pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não foi apenas covardia coletiva, houve intenção, houve cálculo e houve conforto em deixá-la pagar um preço que não lhes pertencia. Mesmo assim, algo mudou dentro dela. A dor já não paralisava. Transformava-se em clareza, e clareza traz coragem. Pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sentiu que tinha algo poderoso nas mãos, a verdade completa, sem versões editadas. Agora, o silêncio deles já não tinha força. O medo havia mudado de lado, porque quando a verdade sai do controle de quem a escondeu, não há como impedir o impacto. E ela sabia que o momento de confrontar tudo estava cada vez mais próximo. Se você já percebeu que algumas mentiras sobrevivem apenas enquanto ninguém as enfrenta, fica aqui, porque o que ela faria a seguir colocaria fim a anos de silêncio e mudaria o destino de todos envolvidos. O confronto não aconteceu como ela imaginava. Não houve gritos, nem acusações diretas no primeiro momento. Houve algo mais desconcertante, a verdade sendo dita com calma, no tom de quem já não tem mais medo de perder nada. Ela escolheu o momento certo, quando todos estavam presentes, quando ninguém poderia fingir que não ouviu. As reações foram imediatas. Alguns desviaram o olhar. Outros tentaram interromper, mudar de assunto, minimizar, mas já era tarde. As peças estavam alinhadas demais para serem desmontadas com desculpas rasas. Cada tentativa de negar apenas reforçava o que havia sido escondido por tanto tempo. Ela percebeu algo curioso naquele instante. As pessoas que mais haviam insistido no silêncio agora eram as mais inquietas. Não por arrependimento, mas por medo de exposição. O silêncio que antes a esmagava, agora pesava sobre eles. E isso mudou completamente a dinâmica da sala. As mentiras começaram a se contradizer. Pequenos detalhes não batiam datas, versões, justificativas. Tudo aquilo que parecia sólido se mostrou frágil diante de perguntas simples. A verdade não precisava gritar. Ela se impunha sozinha, desmontando anos de conveniência. O mais difícil foi encarar a reação de quem ela mais esperava apoio. Não houve pedido de desculpas imediato, houve constrangimento, houve desconforto, porque admitir a verdade significava assumir a própria omissão. E nem todos estavam prontos para isso. Mesmo assim, ela sentiu algo se libertar dentro de si. Não era alegria, era alívio. O peso que carregou por tanto tempo finalmente começava a cair. Não importava mais quem acreditaria ou não. A verdade tinha sido dita e, uma vez dita, não podia mais ser apagada. Se você já viveu o momento em que a verdade muda de lado e o silêncio perde a força, continua aqui, porque depois desse confronto, nada naquela família voltaria a ser como antes. Depois daquele dia, nada mais foi igual. A casa que antes parecia um lugar de autoridade silenciosa, agora estava tomada por um clima pesado, quase sufocante.
As conversas diminuíram, os olhares se tornaram cautelosos. Todos sabiam que algo havia sido quebrado, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Ela percebeu que, pela primeira vez, não era mais ela quem carregava o desconforto sozinha. As pessoas ao redor começaram a sentir o peso daquilo que ajudaram a esconder. Não era punição direta. Era convivência com a própria culpa, e isso, para muitos, era pior do que qualquer confronto. Alguns tentaram se aproximar depois, de forma tímida, quase ensaiada. Palavras vagas, frases que pareciam pedidos de desculpa sem assumir responsabilidade. Ela ouvia, mas já não se deixava enganar. Não buscava mais validação. Buscava encerramento, e isso só viria com verdade completa, não com gestos vazios. Houve tentativas de reescrever a história, de suavizar os fatos, de dizer que tudo foi um mal-entendido coletivo, mas ela sabia que não foi. Sabia o preço que pagou. Sabia o quanto aquilo havia moldado suas escolhas, seus medos e sua forma de se ver no mundo. Nada disso podia ser apagado com palavras tardias. A força que sentia agora vinha de um lugar diferente. Não era raiva, era consciência. Ela entendia que não precisava mais provar nada a ninguém. A verdade já tinha feito o trabalho dela. E quem quisesse continuar negando, faria isso por conta própria. Ela começou a reconstruir a própria vida com base nessa clareza. Não para mostrar algo a alguém, mas para finalmente viver sem carregar uma culpa inventada. Cada passo longe daquele silêncio era um passo em direção a algo mais leve, mais verdadeiro. Se você já sentiu que a verdade não muda o passado, mas muda tudo que vem depois, continua aqui, porque o que ela fez a seguir mostrou que justiça não é vingança, é libertação. Com o passar dos dias, ela começou a sentir algo que não experimentava havia muito tempo: leveza. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a mentira já não tinha mais poder sobre sua identidade. Pela primeira vez, ela podia olhar para o próprio reflexo sem carregar dúvidas que não eram suas. As pessoas ao redor passaram a tratá-la de forma diferente. Algumas com cuidado excessivo, outras com um constrangimento difícil de disfarçar. Era como se todos estivessem reaprendendo quem ela era, agora que a versão falsa havia sido desmontada. E isso, apesar de estranho, confirmava que a verdade realmente tinha vindo à tona. Ela percebeu que não precisava mais explicar sua dor. Não precisava convencer ninguém do que viveu. Quem quisesse entender, entenderia. Quem preferisse negar, faria isso por incapacidade de lidar com a própria culpa, e essa escolha já não era responsabilidade dela. A reconstrução foi silenciosa, mas profunda. Pequenas decisões, novos caminhos, pessoas que entraram em sua vida sem conhecer o peso do passado. Aos poucos, ela começou a ocupar espaços que antes pareciam proibidos, não por desafio, mas por direito. O mais marcante foi entender que a expulsão, que antes parecia o fim de tudo, foi na verdade o começo de algo essencial. Se tivesse permanecido ali, talvez nunca tivesse descoberto a verdade. Talvez tivesse continuado vivendo à sombra de uma culpa que nunca foi sua. Agora, com o coração mais firme, ela enxergava tudo com clareza. A dor não desapareceu completamente, mas deixou de comandar suas escolhas. A história que tentaram apagar se transformou em força. E essa força ninguém poderia tirar. Se você já percebeu que algumas quedas não destroem, mas libertam, fica aqui. Porque o final dessa história prova que a verdade não apenas expõe mentiras, ela devolve dignidade. O reencontro aconteceu quando ela já não precisava mais dele. Não foi planejado nem desejado. Simplesmente aconteceu, e diferente do que imaginava no passado, ela não sentiu raiva, nem vontade de provar nada. Sentiu apenas a confirmação silenciosa de que havia seguido em frente. Os olhares que antes a julgavam, agora carregavam algo diferente. Não era respeito pleno, mas reconhecimento. Reconhecimento de que erraram.
Reconhecimento de que o silêncio escolhido teve um preço alto e esse preço não foi pago apenas por ela. Ninguém pediu perdão da forma certa. As palavras ainda vinham cheias de cuidado, como quem teme assumir totalmente a culpa. Mas ela já não esperava mais por isso. Entendeu que algumas pessoas não sabem pedir desculpas, apenas convivem com o erro até o fim da vida. O mais importante não estava na reação deles, estava na reação dela. Ela não se sentiu menor nem deslocada, pelo contrário. Sentiu-se inteira forte, livre de expectativas que antes a mantinham presa à aprovação alheia. Ao se afastar novamente, percebeu que não precisava fechar todas as feridas com explicações. Algumas se fecham sozinhas, quando a verdade é aceita internamente, e aquela verdade agora fazia parte dela, não como dor, mas como aprendizado. Ela seguiu seu caminho com passos firmes, consciente de que sua história não poderia mais ser usada contra ela. Nenhuma versão distorcida teria poder suficiente para apagar quem ela havia se tornado. Se você já entendeu que seguir em frente não é esquecer, mas escolher não viver mais preso ao passado, continua aqui, porque o fim dessa história mostra que a maior vitória não é ser aceito, é ser livre. Ela não voltou para provar nada. Voltou apenas para confirmar algo que já sabia. A verdade não precisava mais ser repetida, porque agora estava viva nas consequências, nas mudanças de comportamento, nos silêncios constrangidos, na forma como seu nome já não era pronunciado com desprezo. O que antes a expulsou, agora não tinha mais poder sobre ela. A casa, as pessoas, as memórias, tudo havia perdido a capacidade de ferir, não porque deixou de existir, mas porque deixou de controlar quem ela era. A liberdade veio quando ela parou de pedir justiça a quem só sabia oferecer silêncio. Ela seguiu construindo a própria vida sem carregar o peso de histórias inventadas. Cada conquista, por menor que fosse, tinha um significado diferente. Não era vingança, era reconstrução. Era a prova de que ninguém pode definir o valor de alguém através de mentiras. A dor que um dia a colocou para fora se transformou em clareza, e a clareza se transformou em força. Não aquela força barulhenta, cheia de discursos, mas a força silenciosa de quem sabe exatamente quem é, e não precisa mais convencer ninguém disso. Ao olhar para trás, ela não sentiu rancor, sentiu encerramento. A verdade fez o que precisava ser feito, expôs mentiras, quebrou silêncios e devolveu dignidade. Isso foi suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Aqui, cada história é sobre dor, verdade e recomeço, porque às vezes perder tudo é exatamente o que nos permite finalmente encontrar a nós mesmos.